Quando eu era menino, assim, novo, tinha um pregador que volta e meia vinha na igreja, ele não era pastor da igreja, pregador que volta e meia vinha na igreja, e ele era muito bom, um cara muito bom, meio gordinho assim, e ele sempre tinha problema com a tecnologia. Eu ficava lá sentado, ouvindo aquele cara falar bem pra caramba. Eu falava, um dia eu ainda vou ser esse cara gordinho que vai na igreja dos outros, tem problema com tecnologia. Gordinho eu estou ficando, problema com tecnologia eu já tenho, falta ficar bom. Bom, gente, vocês não ligam não que eu estou um pouco nervoso, tá? Se Deus quiser, o frio na barriga ele passa até o final. Agora, frio na barriga é um negócio que eu sempre tenho, sempre tive, talvez você também já tenha tido. Um dos frios na barriga que eu tenho sempre é quando eu entro em ambiente novo. Não sei se vocês têm isso também. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, primeiro dia de aula, rapaz, eu estava assim, será que os caras vão cortar meu cabelo? Será que vão me pintar? Né? E aquele negócio assim, de você ser cristão na faculdade já é também um pouco mais difícil. Você fala assim, pô, quem que será que é o ateu que vai me importunar? Você já vai com aquela... Aquele ali tem cara de ateu, olha lá. E se for o professor, então, né? E aí, nas primeiras semanas, um dos professores chegou. Aliás, eu acho que foi na segunda semana. Primeira semana só trote. Segunda semana, um dos professores chega e fala o seguinte: quem foi o primeiro economista do mundo? Ele chega e fala, quem foi o primeiro economista do mundo? Aí o pessoal fica lá se debatendo, professor de economia, se debatendo para tentar resolver essa questão intrigante. Quem foi o primeiro economista do mundo? E aí o professor, depois de ouvir algumas propostas, assim, ele fala, olha, gente, o primeiro economista do mundo foi José, da Bíblia. Eu falei, ufa! Eu que estava aqui todo estranho, tem um negócio que eu entendo. Achei um ponto de conexão com esse cara. Foi José da Bíblia, porque José inventou o conceito de poupança. Então, se você não está habituado com a história de José, José era bisneto de Abraão, neto de Isaac, filho de Jacó. Está lá no livro de Gênesis. E diz a história que José foi vendido pelos irmãos e foi parar no Egito. E lá no Egito, Faraó, o grande Faraó, tem um sonho. Não há quem interprete o sonho do Faraó, José interpreta. E nessa interpretação de sonho, José diz o seguinte, olha só, a gente vai passar por um belo período de fome. E nesse período de fome, se a gente não tiver armazenado comida, se a gente não tiver poupado no período de bonança, no período bom da economia, se a gente não tiver poupado, quando chegar no período de fome, não vai ter o que comer e todo mundo vai morrer. Basicamente é isso que José diz. Né? E aí meu professor, contando a história de José, lá estava eu na faculdade, procurando o ateu do meu lado, e o meu professor contando história bíblica, melhor do que muito pastor. Bom, deixa para lá essa parte. Mas contando a história bíblica e dizendo o seguinte, José introduziu ao mundo um conceito chamado consumo linear. Todo mundo deseja ter um consumo mais ou menos linear. Grandes diferenças de consumo fazem com que a gente se sinta muito mal, por isso a gente poupa. E lá estava eu olhando para a história de José, e naquela aula de faculdade, eu comecei a perceber. Foi ali que a minha cabeça começou a se atentar que a Bíblia falava muito mais sobre economia do que eu pensava. Muito mais do que eu tinha imaginado antes. A Bíblia falava muito mais sobre economia do que eu tinha sequer imaginado. E aquela história de José me intrigou, me fascinou. E eu comecei a tentar entender aquela história de José dentro do contexto dela. Por que aquela história está ali? E eu comecei a imaginar por que ela está no livro de Gênesis. Porque, para mim, até então, o livro de Gênesis era o livro que contava a história de como o mundo veio a existir. Mal tinha percebido eu que a história da criação ali em Gênesis tem 2 capítulos, 1 e 2. Adão e Eva um pouquinho mais, capítulo 3. Tem 47 capítulos falando de outras coisas. Uma boa parte deles sobre economia. E uma boa parte do Pentateuco sobre economia. O que aquela história está fazendo ali? Fazendo a história longa, curta,
A gente falou um pouquinho sobre redenção aqui, na nossa primeira palavra. E o livro de Gênesis é um livro sobre redenção. É um livro que conta a história de um mundo criado, originalmente bom. E esse mundo criado, originalmente bom, ele é corrompido pela maldade humana. A maldade humana, o desvio da bondade intrínseca de Deus, introduz no mundo algo que a gente chama teologicamente de pecado, e essa maldade humana, do capítulo 3 até o capítulo 11, ela é uma espiral crescente até chegar num ponto que a maldade é tão grande, tão grande, tão grande, que é necessário que Deus apague a história e comece de novo. Vocês conhecem essa história, a história de Noé? Só que a maldade não para por aí. Então, logo depois, nós temos o primeiro, talvez, grande relato econômico de Gênesis, na história de Babel, com essa grande tecnologia chamada tijolo. E eu não estou brincando. É engraçado, né? A grande tecnologia chamada tijolo. Para a gente que tem isso aqui, tijolo. Mas se você olhar para o Pentateuco, é bom a gente olhar para a narrativa bíblica como um todo. Você vai perceber que o que os israelitas faziam no Egito, sob regime de escravidão e sob grande crueldade, era tijolo. Para construir torre para gente morta. Qualquer paralelo entre a Torre de Babel e as pirâmides não são mera coincidência. A economia está presente ali no livro de Gênesis. E a gente vê ali no livro de Gênesis um pessoal usando trabalho forçado para fazer o seu próprio nome grande. E então, Deus pega, olha, aliás, o relato diz lá em Gênesis capítulo 11, que Deus fica impressionado com o tamanho da torre que eles estão construindo. Tão impressionado com o grande tamanho daquela torre que ele até se abaixa para ver. E se o que eles queriam era um grande nome, conhecido e famoso por toda a terra, Deus chega e fala assim, então tá bom, eu vou confundir as línguas de vocês, quero ver todo mundo chamar você pelo mesmo nome. Aliás, vocês vão ficar conhecidos com um grande nome, Babel, confusão. Que grande nome para você ser chamado por aí, hein? Confusão. E diante dessa situação, que a maldade é uma espiral, que a crueldade ela aumenta, Deus chama um camarada chamado Abraão e fala assim, Gênesis 12, de 1 a 3, Abraão, sai da terra aí onde você mora. Onde Abraão morava? Lá pertinho de Babel. Né? Lá pertinho da torre. Sai daí do lugar onde você mora, vai para a terra que eu vou te mostrar, que a partir de você eu vou fazer uma grande nação. E da tua semente, da tua família, serão abençoadas todas as famílias, todas as nações da terra, todas essas pessoas que hoje falam línguas diferentes. E Deus aí começa a traçar um plano de redenção desses povos. A história de Gênesis é a resposta de Deus à questão da maldade que corrompe um mundo criado originalmente bom e transforma nesse mundo que eu olho pela janela e eu vejo assassinato, eu abro a porta e eu vejo injustiça social e eu converso com as pessoas e o que eu ouço é mentira. E o livro de Gênesis termina com essa grandiosa história de José. Com essa grandiosa história de José, em que a maldade ela recebe um endereço. Se a promessa feita a Abraão é que a partir da família dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, Abraão não estava vivo, mas o bisneto de Abraão já cumpre parcialmente esse negócio. Ele que tinha sido vendido pelos irmãos, Deus transforma o mal, essa venda dos irmãos, em bem. E esse José, através do conceito de poupança do meu professor de economia, o primeiro economista do mundo, ele evita a fome e a morte de muita gente. E eu queria te convidar a rapidamente ler, ou pelo menos me escutar lendo,
Gênesis 47, de 13 a 26, que é precisamente como essa salvação da fome ela acontece. E diz assim, Gênesis 47, de 13 a 26. Não havia mantimento em toda aquela terra, porque a fome era muito severa, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã, desfaleciam por causa da fome. Então José arrecadou toda a prata que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, dada pelo trigo que compravam, e levou-a à casa do faraó. Quando acabou a prata na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José pedindo: dá-nos sustento. Haveríamos de morrer diante de ti, porque não temos mais prata? José respondeu: trazei vosso gado. Se não tendes prata, e vos darei sustento em troca do vosso gado. Então trouxeram o gado a José, e ele lhes deu sustento em troca dos cavalos, das ovelhas, dos bois e dos jumentos. Deu-lhes sustento aquele ano em troca de todo o gado. Quando aquele ano terminou, foram a José no ano seguinte e disseram-lhe: não esconderemos do meu senhor que a nossa prata já acabou, e as manadas de gado já pertencem ao meu senhor. E nada resta para o meu senhor, exceto nosso corpo e nossa terra. Por que haveríamos de morrer diante dos teus olhos, tanto nós como nossa terra? Compra de nós e a nossa terra em troca do seu sustento. Compra a nós e a nossa terra em troca de sustento. E nós e nossa terra seremos escravos do faraó. Dá-nos também semente para que sobrevivamos e não morramos, para que a terra não fique desolada. E assim José comprou toda a terra do Egito para o faraó, porque cada um dos egípcios vendeu o seu campo, já que a fome sobre eles era muito severa, e a terra passou a ser do faraó. E José tornou o povo escravo, de um extremo ao outro do Egito. Apenas não comprou a terra dos sacerdotes, porque estes recebiam regularmente uma porção do faraó, e eles se sustentavam com as porções que o faraó lhes dava. Por isso não venderam a sua terra. Então José disse ao povo: hoje comprei a vós e a vossa terra para o faraó. Aqui está a semente para vós, para que semeeis a terra. Mas dareis ao faraó a quinta parte das colheitas, e 4/5 serão vossos para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e das vossas crianças. O primeiro economista do mundo inventou a carga tributária também, pelo jeito. 20%. Está tranquilo, hein? Eles responderam: tu nos conservaste a vida. Achamos favor aos olhos do meu senhor, seremos escravos do faraó. José estabeleceu por lei, quanto ao solo do Egito, até o dia de hoje, que o quinto da produção coubesse ao faraó, somente a terra dos sacerdotes não se tornou do faraó. O que é isso? Isso é redenção. É gente que ia passar fome e morrer, e não morre. É uma redenção na economia. Agora, tem um detalhe importante nisso daí. Dessa história de um bom economista que salva o povo da fome. Dessa redenção na economia. O governante tem sempre as mãos atadas. E nem sempre é bom governante. E precisamente o que a direita propõe é que o governante deixe de fazer muita coisa porque ele costuma fazer besteira. Com as mãos atadas, José ele tem um problema sério. José ele tem um problema sério. Não sei se vocês repararam, quem que manteve as terras e quem que ficou sem? Todo mundo perdeu terra, as terras todas viraram do faraó, certo? Mas os sacerdotes egípcios mantiveram poder econômico e terra. Todo mundo escravo do faraó e sacerdote egípcio, dos deuses egípcios, mantendo o poder financeiro e da terra, é precisamente a situação que vai colocar a descendência de José sob escravidão do Egito.
Então, a redenção na economia ela é uma proto-redenção, se a gente quiser chamá-la assim. José não é Jesus. José é um tipo de Jesus. E toda a sabedoria de um governante tem as suas limitações e tem data de validade. Mas Deus, olhando isso, Ele olha para a redenção na economia e diz, espera aí, a redenção na economia não pode implicar que alguém pense ou que alguém ache, ou que alguém tenha um projeto de que o governo, ou de que práticas públicas, ou de que a administração serão aquilo que farão a terra criada originalmente boa e hoje corrompida, deixar de ser corrompida e voltar a ser boa. A redenção pela economia não funciona. Inclusive, a própria economia precisa ser redimida. E então, se você continua a sua leitura da Torá, do Pentateuco, você vai encontrar Moisés e a sua comunidade alternativa. Nenhuma referência aqui ao nosso querido Raul. É Moisés. E na comunidade alternativa de Moisés, quando você olha para o Egito e quando você olha para a comunidade alternativa de Moisés, você nota algumas coisas. Que todo mundo era escravo do faraó. E na comunidade alternativa de Moisés, se alguém passasse por algum período de extrema fome e tivesse que vender o seu próprio corpo para que não morresse de fome, a escravidão era limitada pelo ano do jubileu. Contava-se pela lei de Moisés, 50 em 50 anos, Levítico 25, de 8 a 55, e que nesse ano do jubileu todos os escravos seriam soltos, as dívidas seriam perdoadas. E a concentração de terra? Vendeu a sua terra agora é de alguém? Então, no Egito, a terra está toda nas mãos do faraó. Sua terra é de alguém, agora sua terra só é de alguém até o 50º ano. Chegou no 50º ano, devolve. E a própria economia e as condições de desigualdade extremas vão sendo, em tese, resolvidas por esse dispositivo legal de Levítico capítulo 25. Eles não cumprem muito bem esse negócio. Um negócio que eles cumprem direitinho é a terceira oposição ao sistema econômico egípcio. Se no sistema econômico egípcio quem sobrou com terra foi o sacerdote, e para sustentar o faraó, que tinha todas as terras, e o sistema sacerdotal, que vivia de mesada do faraó, com 20%, não. Agora é o seguinte, sacerdote levita não vai ter terra, sacerdote levita não vai ter terra, em vez de 20%, vai ter 10% para sustentar. O que isso tem a ver com a direita? Isso tem muito a ver com a direita. E do primeiro economista do mundo, eu quero passar para o maior economista do mundo. Lá na faculdade de economia, eu fiz essa transição de José, o primeiro economista do mundo, para o maior economista do século XX, segundo o meu professor. Eu estou aqui, talvez, na capital da economia de esquerda do país, então vou tomar um pouco de cuidado com o que eu vou falar. Mas Milton Friedman, o grande ideólogo econômico da direita, o grande ideólogo econômico da saída do Estado da economia, o grande homem que vai dizer que igualdade e eficiência são um trade-off, e essa é a base da economia do Dória, da política econômica de aumento de juros para contenção de inflação, da eficiência como marca do gestor e, sobretudo, da eficiência da iniciativa privada. Esse Milton Friedman, ele acerta em muita coisa, na minha opinião. E eu quero aqui fazer uma ressalva. Vocês estão ouvindo isso de alguém que tem posturas e posições frequentemente associadas, tradicionalmente, à direita. Eu sou a favor de privatização, sou a favor de livre mercado, sou contra a descriminalização do aborto.
Eu quero ser bem sincero com vocês em relação a isso. Mas esse Milton Friedman, esse mesmo Milton Friedman, ele diz o seguinte, você pode até digitar no YouTube depois e procurar, você digita Milton Friedman e lápis, que vai aparecer. O exemplo que ele dá com lápis eu vou dar com um telefone celular, vou dizer mais ou menos o que ele diz. Ele diz assim, diz mais ou menos o seguinte, tá vendo esse telefone celular que tem uma capinha bonita, que tem uma bateria? Então, esse lítio que tem na bateria, ele foi extraído em um lugar do mundo. E ele foi montado e colocado nessa bateria em outro lugar do mundo por outros trabalhadores. E esse plástico provavelmente é derivado de petróleo. E aqui dentro tem um chip que é de silício que foi extraído em outro lugar do mundo e montado em outro lugar por pessoas que não se conhecem, que talvez pudessem até se odiar. E quem fez a mágica para que todas essas pessoas juntas cooperassem, para que a gente chegasse nesse resultado final, que eu troco um pedaço do meu tempo pelo tempo de todas essas pessoas para ter em mãos. Diz o Milton Friedman, quem faz essa mágica não é algum homem que manda essas pessoas trabalharem em conjunto, em harmonia. Essas pessoas, se ordenadas a trabalharem juntas em harmonias para produzir um celular, poderiam estar brigando, poderiam mesmo se odiar. Mas essas pessoas que juntas produzem isso, elas produzem pelo sistema de preços mágico do livre mercado. E é isso que faz com que elas juntas produzam esse resultado extraordinário. Até aí a teoria econômica, e eu tenho que admitir que eu estou mais ou menos com Friedman. O problema é o que vem a partir daí. E ele vai dizer o seguinte, portanto, nós devemos defender o livre mercado, não apenas porque dele vem a eficiência, mas porque dele vem a paz entre as nações. E quando ele fala essa frase, essa grande armadilha, é que me dá o subterfúgio para poder acusar a ideologia de direita de discurso religioso. Isso não é discurso econômico. Querer promover a paz entre as nações é discurso escatológico. Dizer que o livre mercado vai promover a paz entre as nações é discurso escatológico. Então, o grande problema que nós temos, e para mim isso é tranquilo de afirmar, principalmente vindo de tradição reformada, como eu sou reformado, é querer fazer uma associação direta em que cristianismo é de direita, que cristianismo é conservadorismo de direita, que o evangelho é de direita. Isso é uma ideia, além de anacrônica, falsa. A direita tenta tomar o lugar de Cristo na redenção da humanidade, na redenção da criação. Também. Ela também clama para si isso. Você quer a prova prática disso? Você tem amigos que nos últimos anos, 2, 3, crentes, que estão mais dedicados, muito mais dedicados, a convencer as pessoas das falácias da esquerda, do que dedicados em proclamar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça da cruz. Você tem amigos assim. Talvez você seja uma pessoa assim. Talvez eu seja uma pessoa assim. Então, embora eu diga, não, existem valores de direita, defesa da família, com os quais eu me identifico muito, eu não posso acriticamente dizer que direita e cristianismo são sinônimos. Isso é uma falácia. E eu estou falando do Milton Friedman, eu podia falar do Francis Fukuyama e outros teóricos, mas eu escolhi falar do maior economista do mundo. Na minha opinião, o maior economista do mundo é aquele que de fato redime a economia, Cristo Jesus. E Cristo Jesus, quando fala a respeito da sua missão nessa terra, em Lucas capítulo 4, e eu não quero invadir muito o tema do Ricardo Costa, quando ele fala a respeito da sua missão, em Lucas capítulo 4, ele faz referência a quê? Levítico 25. Que ele veio proclamar o ano aceitável do Senhor. Boa notícia para o pobre. Então, eu concordo com o Milton Friedman
que igualdade e eficiência são trade-offs. Você não pode ter valor ótimo para as duas coisas. 100% de igualdade, 100% de eficiência. Agora, se você tiver 100% de eficiência e 0% de igualdade, meu amigo, o Antigo Testamento é duro com você. E eu queria concluir com algumas objeções a um espectro ideológico. O Ricardo Renaud apresentou para a gente o espectro ideológico de esquerda e de direita entre jacobinos e girondinos. Hoje, com o advento da pós-modernidade e o fim da Guerra Fria, o espectro ideológico entre direita e esquerda ele é extremamente fragmentado. E eu quero falar da fragmentação dentro do espectro da direita. Então, a redenção pela economia já é uma objeção em si mesma que eu investi um belo tempo falando sobre ela. E eu penso estar biblicamente bastante bem embasado para dizer sobre isso. Mas eu queria lembrar, por exemplo, do tratamento do órfão e do estrangeiro. Diz Deuteronômio 10, 8, que Ele, Deus, o Senhor Deus, cuida do órfão e da viúva e é benevolente para com o estrangeiro. E que o povo de Israel deve se lembrar do estrangeiro porque ele já foi estrangeiro e oprimido no Egito. E aí, um fragmento da direita, não é a direita como um todo, sejamos justos, um fragmento da direita diz: vamos sair da União Europeia, porque nós não aguentamos mais o estrangeiro. E aí a Theresa May, com quem eu compactuo em muitas coisas, primeira-ministra do Reino Unido, diz o seguinte: assinamos um pacto para receber 3.000 crianças refugiadas, mas vamos receber apenas 350. É órfão e é estrangeiro. Órfão de guerra, por sinal, hein? E aí? Como é que fica esse negócio à luz da Bíblia? E parece que o próprio Reino Unido esquece dos seus grandes heróis da fé. Porque se a gente olha para a história de Mary Slessor, missionária presbiteriana na Nigéria, ela é conhecida por quê? Por ter acolhido crianças órfãs, gêmeas, que poderiam correr o risco de infanticídio, como nós temos na realidade nossa tribal aqui no Brasil também. Você vai na Nigéria, tem estátuas dessa mulher, escocesa. O alemão George Miller, mas que faz o seu ministério no Reino Unido, o Reino Unido quer 3.000 crianças, é difícil de cuidar, é muito dinheiro público, né? George Miller sozinho cuidou ao longo de sua vida de mais de 12.000 crianças no Reino Unido. E a gente se esquece da tradição dos nossos próprios missionários. Somos versados nos grandes teólogos. E aqui eu estou fazendo autocrítica reformada, tá, gente? Conhecemos todos eles, mas os nossos missionários e a história deles. John Wesley. John Wesley começou a ser proibido de entrar nas igrejas na Inglaterra. Não era por causa de teologia, não. É porque ele denunciava os industriais que botavam gente para trabalhar 14 horas seguidas. Criança, perdendo o dedo em máquina de fiar. E uma última consideração. A famigerada bancada da bala. E, de novo, eu tenho que fazer uma ressalva aqui. Eu não acho que se você defende pena de morte ou armamento da população, você está errado de saída. Eu confesso que até existem alguns argumentos bons nesse sentido. A gente pode conversar sobre isso. Agora, quando alguém vem e diz bandido bom é bandido morto, eu não vou nem falar de Bíblia aqui. Eu só queria convidar você a fazer uma viagem para as Filipinas. Porque até alguns anos atrás isso era teoria. Ah, bandido, teoria nada, prática aqui em São Paulo, mas tudo bem. Você dá livre, carta branca, para matar qualquer um que você acha que é bandido. Vai para as Filipinas e vê como é que isso está funcionando lá. Rodrigo Duterte, ditador das Filipinas, falou exatamente isso. E vê o resultado.
e ver se aquilo é alguma coisa próxima da proposta de redenção. Ou se é mais parecido com o que a gente vê de Gênesis de 3 a 11. Eu queria nessa tarde aqui finalizar dizendo o seguinte: a gente pode ser mais parecido com Cristo. Dizer que o evangelho não é de direita nem de esquerda não é uma proposta rasa. É uma proposta transcendental. Dizer que o evangelho não é de esquerda nem de direita é retomar para Jesus Cristo o papel de redentor. E, eventualmente, nesse papel de redentor, Jesus toma atitudes que a gente associaria melhor com a esquerda. E muitas vezes, o Evangelho de Jesus Cristo coloca em nós valores que assemelham aos valores que a direita defende. Agora, não pode dizer que o Evangelho é de direita ou de esquerda quem não conhece a Escritura e não conhece a história da igreja. E renega o avanço evangélico dos seus mártires na história. Deus abençoe vocês, gente, e que a gente seja profundamente apegado à Escritura, profundamente apegado ao Evangelho da redenção da criação, que confronta a maldade e que promove a bondade entre nós, o amor, a mansidão. Gostaria que você orasse comigo. Pai querido, a gente te agradece por essa tarde e a gente pede, Deus, que a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo vivo atinja com grande eficácia a comunidade viva que Ele chamou para si. A comunidade viva que Tu deste. Pai amado, a comunidade viva que o Senhor elegeu para viver sob o exemplo de Cristo. Pai amado, que o caminho de Jesus Cristo seja lembrado nas nossas atitudes, no nosso pensar. Que o nosso Cristo não seja um Cristo que apenas nasceu em Nazaré, nasceu em Belém, viveu em Nazaré e morreu em Jerusalém, não. Que seja um Cristo, um Jesus, que assumiu carne e teve um ministério relevante e percorreu um caminho, e que nesse caminho a gente seja imitador desse Jesus Cristo. Pai amado, que o espectro ideológico fragmentado desse tempo não seja motivo de fragmentos entre nós, que nós não sejamos uma comunidade fragmentada, mas uma comunidade unida, sob a mensagem do Evangelho, crentes nesse Evangelho, proclamando a redenção que há nele, proclamando o ano aceitável da graça do Senhor. Essas coisas pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente.